Ratinho abriu a edição mais recente do seu programa no SBT, fazendo um desabafo direto ao público sobre as constantes mudanças de horário aí que o seu programa tem sofrido na programação da emissora nas últimas semanas. Logo na abertura da atração, o apresentador deixou claro que o assunto precisava ser comentado, já que o programa mais uma vez havia sido deslocado para um novo horário na programação. Ratinho se dirigiu ao público com um tom direto, que sempre marcou a sua carreira, e explicou que a atração passou por outra mudança na programação. O apresentador lembrou que o programa já teve diferentes horários recentemente e que, segundo ele, tem causado confusão tanto para o público quanto também para a própria equipe da atração. Na fala ao vivo, Ratinho destacou que o programa dele estava sendo exibido naquele momento às 9h45 da noite. Ele lembrou que, não muito tempo atrás, a atração era exibida às 10h30, um horário que, por anos, foi tradicional para o programa. Em seguida, o apresentador relatou que o programa passou a começar às 10, numa primeira mudança, promovida pelo canal. Depois disso, segundo ele, veio uma nova alteração que colocou a atração para começar às 9h30. Agora, mais uma vez, o horário foi modificado, levando aí o Ratinho para essa faixa das 9h45. Ele ironizou a situação, dizendo que do jeito que as coisas estão acontecendo, não seria surpresa se o programa aí acabasse começando de madrugada, passasse aí de madrugada. Ele fez uma brincadeira dizendo que se continuar assim, em breve a atração poderia até estar no ar às 2h da manhã. Essa declaração foi feita em tom de crítica, porque toda brincadeira tem um fundo de verdade, mas também com um estilo bem humorado, que caracteriza o comando do programa. Muita gente diz que essas modificações, do SBT Brasil 8h30, o Ratinho 9h30, foi feita e até aconselhada pelo César Filho e pelo Ratinho. Porque os dois, ele também, junto com o Celso, o Ratinho e o César, eles são conselheiros do SBT. O que é isso? O que é conselheiro? São pessoas ali que devem ter um grupo de WhatsApp e dão ideias, como são pessoas que trabalharam ativamente com o Silvio Santos, elas acabam tendo mais moral ali de falar diretamente com a Daniela. E até tem mais poder aquisitivo de darem ideias, sugestões, e essas sugestões serem aceitas, porque são pessoas que são denominadas como veteranos, o Celso Portiolli, o César Filho, o Ratinho, então eles acabam tendo um passe livre em relação a ideias, então assim, se o cara tiver uma ideia para poder colocar o programa em tal horário, ou sugestão para alguma coisa, isso vai ser aceito sem muitos problemas, pela Daniela e tal, porque são pessoas ali que têm uma moral lá dentro. Não estou dizendo que não merecem isso, não. Só que tem ideias, às vezes, que eles dão que não são muito boas, não. Tanto que até eu acredito que a saída do Rinaldi Faria, que era o superintendente lá e que foi colocado pela Daniela para poder cuidar da programação do SBT, eu creio que até a saída dele, muito em parte, aconteceu por conta da interferência do Ratinho, do César, do Celso, Até o próprio Ratinho, segundo informações, teria dito: ou fica esse cara ou fica eu. Você escolhe, ou ele ou eu. E aí a Daniela optou por encerrar o vínculo com eles. Diz algumas informações. Mesmo assim, ficou claro que o Ratinho estava incomodado com a frequência das alterações na grade do SBT. Ou assim, fez tipo, porque se foi ele que sugeriu que o programa começasse às 9h30, ele mesmo até falou em outra ocasião que queria muito que o programa dele começasse mais cedo, porque ele nunca gostou do programa dele começando nesse horário. Eu acredito muito que ele estava fazendo tipo. O programa nas 9h30, porque até o Carlos Alberto de Nóbrega, que a Praça é Nossa, nas quintas-feiras sempre foi exibida na faixa das 11h30, ele comentou numa live que ficou muito contente de saber que naquele presente momento a Praça é Nossa ia passar a ser exibida às 10h30, ia deixar a faixa das 11, passando ali a ser exibida na faixa das 10h30. Então, assim, se ele ficou contente, se ele ficou feliz, então, assim, o Ratinho também não vai ficar? Pelo amor de Deus, Menos, menos. Então, durante o desabafo, ele disse que tem chegado à conclusão, de brincadeira, que essas mudanças podem ter um objetivo específico. Segundo ele, tem a possibilidade que essas trocas de horário estejam sendo feitas para poder testar a paciência dele, Tipo assim, para ele poder sair, levantou essa hipótese de que essa estratégia poderia ser uma forma de tentar fazer o pedido de demissão do SBT. Mesmo assim, ele foi categórico ao afirmar que essa possibilidade não existe. Ele disse claramente que não tem intenção nenhuma de pedir as contas da emissora.
Não adianta mudar o horário do programa na esperança de que ele desista. De acordo com o apresentador, ele faz o programa até de madrugada. Essa estratégia não teria resultado nenhuma. Ele reforçou que pretende continuar no SBT, independentemente do horário em que o programa foi exibido. Chegou a dizer que se a emissora determinar que o programa vá ao ar 4 da manhã, ele vai estar lá. Segundo o apresentador, não importa se for de madrugada ou em qualquer outro período do dia. Ele afirmou que estaria lá e vai estar presente para poder fazer o programa, mesmo que a atração fosse marcada para as 3h30 da manhã. Então essa declaração foi interpretada como uma forma de mostrar compromisso com o trabalho da emissora. E o Ratinho realmente sempre foi muito proativo, porque ele já sofreu muito, não nas mãos da atual gestão, nas mãos do Silvio Santos, muita gente não sabe, mas o Ratinho teve um período no SBT em que ele sofreu muito com o programa dele, entendeu? Ele ficou um tempo parado, porque assim, o Ratinho teve um sucesso muito grande nos anos 90, com o Ratinho Livre, né, o Cacetete, Quebrando Fax, só que teve um período em que esse tipo de formato começou a saturar, começou a ficar enjoativo. E, né, aí esse período, infelizmente, acabou sendo no SBT, né, porque ele saiu da Record, foi para o SBT, e aí esse tipo de formato começou a saturar no SBT. E aí o programa dele, o Silvio começou a mexer e tal. Aí teve uma fase que o Silvio queria dar uma engomada no Ratinho, né, deixar o Ratinho mais light. Né, o Ratinho sempre fez programa sem gravata. Aí nessa fase o Ratinho usava gravata, né, bem engomado, fazia até uns quadros semelhantes que o Silvio Santos fazia. Chegou a fazer programa no domingo, né, chegou a apresentar outros formatos. Então, assim, é uma tentativa de desvincular. O Silvio queria, até dirigindo ele, queria desvincular o Ratinho dessa visão, dessa ideia, né, de ser o cara ali raivoso, né, estilo Alboguete, né, ele queria dar uma lapidada no Ratinho. Então não deu muito certo, obviamente. E aí, 2005, né, foi um período ali em que o Ratinho mudou muito de horário. O programa dele era exibido de tarde, tinha uma pegada um pouco semelhante com a dos anos 90, com Cacetete. E aí, em 2009, ele voltou de novo. E aí, na faixa das 9 da noite, por aí, 10, e aí o formato era um formato mais que a gente já conhece hoje, né, mais focado em entretenimento, com brincadeiras, com jornal racional, e isso passou a dar uma audiência e até fidelidade para ele. Recentemente, o Ratinho voltou um pouco a trazer algo que ele fazia nos anos 90. Ele trouxe de volta o Ratinho Livre. Não sei se vocês souberam disso. O Ratinho Livre voltou após 28 anos, foi exibido na quarta-feira ao vivo. Só que era um Ratinho Livre mais leve, né? Não era um Ratinho Livre da época dos anos 90, que ele, né, metia o cacete e tal. Era uma versão ali do Jornal Racional mais leve, né? Só que com nome diferente. Então, ele fazia na bancada, trazia algumas opiniões ali com os cacetetes, né, sobre alguns assuntos ali do dia, trazia também alguns vídeos da internet e tal, e deu audiência, viu? Deu audiência. Deu uma audiência, o retorno deu uma puta de uma audiência, o Ratinho Livre na programação. Mas o Ratinho sempre foi muito proativo, né? Claro que ele recebia bem, tanto que ele, na pausa que ele ficou ali, ele ficou um tempão sem fazer programa na geladeira, ele ficou sem fazer programa recebendo, entendeu? O Silvio deixou ele recebendo, e daí depois voltou de novo a fazer o programa dele. Então, assim, o Silvio sempre fez muito isso, né, com os apresentadores, até com o Celso também, era a mesma coisa. O Celso, ele chegou um tempo que ele ficou sem programa antes de assumir o Domingo Legal, né? Ele fez Curtindo uma Viagem, Curtindo com os Reais, outros formatos também, mas chegou um tempo que o Silvio não tinha mais nada para poder apresentar para ele. Ele ficou na geladeira, né, viajando tal, nos Estados Unidos, recebendo salário, entendeu? Contrato. Então o Ratinho ele sempre foi muito proativo. Ele também comentou que não é simples encontrar um trabalho como o que ele tem hoje na televisão. Por isso disse que não tem interesse em sair da emissora. Ele afirmou que pretende continuar trabalhando no SBT. Segundo ele, não existe motivo para poder abandonar o programa do Ratinho. Ele destacou que pretende permanecer no canal mesmo diante das mudanças na sua programação. Esse desabafo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com trechos do momento aí, né, do vídeo, sendo compartilhados em vários perfis aí que acompanham os bastidores da televisão, inclusive o nosso. Esse vídeo foi postado no nosso Instagram aqui. O vídeo com a declaração começou a circular
entre muitos fãs ali e telespectadores do programa. Muita gente comentou sobre a situação envolvendo nessas constantes alterações na grade do SBT. O assunto também passou a ser discutido entre muitas páginas, porque o que se vê hoje na programação do SBT é um retrato muito claro de um canal que simplesmente parece que perdeu a coerência nessa organização na sua própria grade. Então, por isso que você vê o Ratinho reclamando. Porque essa mudança que ele comentou no programa dele foram feitas no dia 2 de março. Né? Então, o programa dele, naquele presente momento, passou a começar às 9h30. Essa novela aqui passou a começar às 7h30. Então, tudo isso mostrou que, naquele presente momento, né, naquele período, uma tentativa de reação, mas que, na prática, gerou confusão. Colocar o programa do Ratinho às 9h30, enfrentando diretamente a novela das 9 da Globo, foi uma decisão que já nasceu arriscada. O SBT parece ter ignorado que a faixa das 9 na televisão brasileira é uma das mais consolidadas da Globo há décadas. Mesmo que hoje esteja um pouco enfraquecida por conta do streaming, ela ainda é muito forte. Né? É uma faixa que ainda tem muito crescimento e assim a briga é muito forte também até com a Record. Então, você tentar enfrentar esse horário sem muita estratégia, né, uma estratégia muito bem pensada, é, no mínimo, algo perigoso. Né? Então, assim, ao mesmo tempo também, a linha de shows na faixa das 10h30, que tradicionalmente era exibida mais tarde, foi deslocada. Então, mudou uma dinâmica do público que já conhecia. O SBT Brasil, que por muito tempo foi exibido às 7h45, parece que vai voltar, foi jogado para 8h30, brigando com o JN da Globo também com o Jornal da Record, com o Jornal da Band, numa nova tentativa de organização. A novela Presente de Amor, que era às 9, passou a ser exibida logo após o jornal, que era exibida antes, foi empurrada para as 7h30. Então, assim, em poucas palavras, toda a estrutura do SBT foi remexida de uma vez só. O problema é que essas alterações elas não deram o resultado esperado. Ao contrário do que se imaginava, essa confusão de horários começou a gerar mais instabilidade do que assertividade, assim, mais instabilidade do que estabilidade. O SBT Brasil passou a ter esses horários diferentes de um dia para o outro. Então, na segunda-feira, 8h30, 8h29, depois 8h15, 8h10, 8h20. Então, assim, um dia começava no horário, depois aparecia na grade, depois por volta de outro período. Então, o jornal novamente volta agora a ser exibido de 7h30. Então, assim, essa falta de estabilidade cria um problema básico para qualquer canal de televisão. O público simplesmente não consegue se acostumar com o horário de um programa. A televisão aberta ainda depende muito do hábito do telespectador. Quando esse hábito é quebrado o tempo todo, o resultado natural é o quê? Perda de audiência. O que se percebe é que o SBT está tomando decisões sem uma linha clara de planejamento. O canal dá a impressão de estar reagindo no calor do momento. Em vez de uma estratégia consistente, o que aparece são mudanças constantes. Então isso acaba passando aquela sensação de que o canal está realmente perdido e está. Então não é a primeira vez que o SBT passa por momentos assim, tá? Porque ao longo da história o canal já enfrentou outros períodos bem grandes de estabilidade. Se a gente for voltar um pouco na fita, 2003, 2007, até 2007, segundo o Rick, o Silvio Santos, ele até nesse período, claro que naquele tempo a gente não tinha tanto, beleza, tinha a mídia já especializada, mas não tão forte como hoje. Em 2007, o Silvio também, né, com a crise do SBT, proibiu a divulgação da grade de audiência. A programação não foi divulgada para a imprensa, porque isso dava a possibilidade dele mexer sem ter ali nenhum tipo de divulgação dessa alteração. Porque foi um período em que a Record estava caindo da liderança, estava tentando chegar, né, ocupar o lugar da Globo. Então, como a Record estava nessa briga e estava alcançando índices de audiência impressionantes, na vice e até no primeiro lugar, o Silvio, obviamente, sem divulgar a programação, né, com a proibição, ele poderia mexer ali, alterar e tal, e aí não ia ter divulgação, e aí ninguém ia ficar comentando, como eu estou aqui, como outros canais estão comentando e divulgando, entendeu? Então eu acho que o SBT tinha que fazer isso também, né, parar de ficar divulgando a programação, porque se divulgar a programação hoje e amanhã já muda, aí fica difícil demais.
né? Mas hoje está compartilhado com vocês, né, o Ratinho que disparou aí contra essas trocas de horário. Beleza que ele falou brincando, mas o Ratinho é bem, né, doidão, e quando ele fala realmente algo é porque realmente ele está bem revoltado, né? Ele nunca escondeu, né, insatisfações, nunca guardou, ele sempre foi muito sincero, transparente, até novidade de programa ele fala na hora. Você vê, o Ratinho Livre, né, que ia voltar, ele comentou um dia antes. E aí, no dia que o programa foi pro ar, ele falou assim: esse programa aqui a gente fez de um dia para o outro. Né? Então, assim, então ele é muito sincero. Até a equipe dele já falou isso. O Ratinho, ele conta assim, ele não é de guardar. Né? Ele conta as coisas e tá nem aí. Né? Normalmente isso é divulgado posteriormente, né? Montadinho, bonitinho, ele fala na hora mesmo e dane-se. Mas é isso. Siga a gente no nosso Instagram, @BastidoresDMUFC, para você poder acompanhar essas e outras informações aí do mundo da comunicação, TV e também rádio. Se cuidem, fiquem todos com Deus. Até a próxima.